Fala olhando pra algum Tá lugar. valendo aí, ó? Fala olhando pra algum lugar. Nossa, ele fica gravando. Oi, pessoal. E olha aqui, deixa eu fazer uma última pergunta. Esse negócio é ao vivo ou depois vocês editam e pegam só os... Ele é editado, depois a gente faz uns cortes, joga no Instagram, mas o inteiro fica no YouTube e no Spotify. Oi, pessoal. Estamos aqui de novo com mais um podcast Só Depende de Nós. Oi, Tati. Oi, Pri. Tati hoje vai apresentar para vocês a nossa convidada especial. Nossa convidada de hoje é a doutora Juliana Megali. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada pelo convite. Imagina, é um grande prazer. Você vai ver que é um bate-papo muito gostoso. E a Ju, doutora Juliana Megali, ela é médica psiquiatra e ela está fazendo mestrado em espiritualidade. Ela me falou que ela é membro do ProSer. O ProSer é um programa de saúde, espiritualidade e religiosidade do Hospital das Clínicas lá de São Paulo. É isso mesmo? Isso mesmo. Você está firme no mestrado, Ju? Sim, estou concluindo o mestrado para ingressar aí no doutorado. Né? Muito bom. E eu adoro esse tema, então eu acho que a gente vai ter muita conversa hoje. Vamos lá? E aí? Eu já queria começar, já me veio uma pergunta aqui. Por que você escolheu esse tema? Os dados atuais, né, mostram que as pessoas têm uma espiritualidade, né? A maior parte das pessoas, mais de 90% das pessoas têm uma espiritualidade, uma fé, uma crença. Então, nós abordarmos o paciente sem olhar para esse lado, nós vamos estar falhando na abordagem clínica, né? Porque não vê o paciente por inteiro, por completo. A gente está deixando algo de fora, né? Sim, com certeza. E tiveram alguns trabalhos, né, Ju? Você pode até falar com mais propriedade até que eu, que fizeram alguns questionamentos para o paciente, né? Olha, você gostaria de ser questionado em relação à sua espiritualidade ou à sua religiosidade, à sua fé? E a maioria diz que sim, né? Eu não lembro dos números. Tem muitos estudos, também não vou saber falar os números, mas assim, que mostram que os pacientes gostariam que abordassem, né? Que eles consideram a saúde espiritual tão importante quanto a saúde clínica. E nos mesmos estudos, né, eles perguntam e mostram que os médicos, a maioria não aborda. Inclusive tem um estudo com psiquiatras, né, que mostra que a maioria dos psiquiatras não aborda a espiritualidade e religiosidade na abordagem. E por que a gente não aborda, né? Então aí entra as diversas perguntas, né? Falta de treinamento, falta de tempo, medo de sair do escopo da religião, da profissão, né? Achar que não é importante abordar, né? Quando você me pergunta o porquê estudar, né? Como a gente faz uma medicina baseada em evidências, se nós formos ver as evidências, né, dos benefícios da espiritualidade e religiosidade em diversos campos, né, tanto da parte oncológica, da parte cardíaca, tanto que há poucos anos a Sociedade Brasileira de Cardiologia incluiu espiritualidade e religiosidade como fator protetor de doenças cardiovasculares, né, junto com diminuição de consumo de gorduras, alimentação mais balanceada, atividade física, tem a prática da espiritualidade e religiosidade. Então, existem essas perguntas de por que os médicos não abordam. Embora isso está mudando bastante, né? Inclusive, eu não falei, mas eu dou aula no segundo ano da Faculdade de Medicina aqui da disciplina de espiritualidade. Agora faz parte da formação. Olha, que legal. Porque na nossa época eu não tive nada, absolutamente nada. Na nossa época a gente só aprendia a perguntar qual que é a religião, né? Isso, que no Brasil é muito amplo, né? Porque, eu sou católico, mas eu não pratico, vou no centro espírita, eu jogo flor para Iemanjá, eu gosto de ir lá no evangélico, né? Não, e é isso, às vezes a gente pergunta, né? A gente pergunta o que o paciente come, como que é a alimentação, se pratica atividade física. A religião, ela vinha só como um item, qual é a sua idade, né? Ela não era trabalhada, né? A gente, nós não... Não tenho o hábito de perguntar, mas eu sempre percebi ali na prática clínica o quanto isso fazia diferença. Então, muitas vezes, durante o período de tratamento, eu abordo isso. Como anda a sua espiritualidade, entendeu? Você tem colocado isso em prática? Porque às vezes a pessoa tem
Mas no momento de dificuldade, algumas se aproximam, né, disso e outras se afastam. Então, quando eu percebo esse afastamento, eu sempre trago e eu falo muito isso para as minhas pacientes. Hoje eu falo, olha, a espiritualidade também faz parte da saúde. É importante a gente ter né, deixar claro que nós não estamos para prescrever religião para ninguém, né? E que a gente não vai do lado de nenhuma religião. A gente respeita a crença, a espiritualidade do paciente. Existe uma grande diferença entre religião, né, e espiritualidade. Né? Eu, inclusive, falo isso, porque às vezes você tem uma pessoa que é religiosa, mas a espiritualidade não está desenvolvida, e às vezes você tem um que tem uma espiritualidade e não tem uma religião, né? Não necessariamente anda junto. Existem vários conceitos, né, de muitos autores famosos, mas assim, basicamente, tudo aquilo que me traz um contato com o transcendente, né? Seja ele Deus, anjos, energia, natureza, né? astro. Isso me traz um propósito de vida, né? Um ideal de vida, a gente define isso como espiritualidade. Então esse contato pode ser feito através de uma religião, pode ser feito através de uma música, pode ser feito através da natureza, né? Ou às vezes até através de uma verdade científica, né? Tudo que me permite esse contato. Agora, quando esse contato é estruturado, né? Tem de pessoas que falam a mesma língua, né? Que seguem o mesmo protocolo, aí a gente entra na religião, né? Uhum. Olha Muito só. bom. E você vê isso na prática clínica, assim, as pessoas... Como que funciona dentro do consultório, essa abordagem? Quando você aborda, o paciente recebe bem? É uma coisa que você vê uma necessidade? Vejo ali? Muito, né? Depois que eu comecei a aplicar, que a gente perguntou da anamnese, né? Nós temos vários instrumentos já validados cientificamente que a gente pode usar para aplicar, né? Então a gente tem instrumentos mais curtos, que é, por exemplo, o FICA, né? Que é o mais conhecido, da Cristina Puchalski, né? Que é 4 perguntinhas, né? Se a pessoa tem fé, se ela quanto que isso é importante na vida dela, se ela faz parte de uma comunidade, se ela acha importante a gente conversar sobre isso com ela. Mas a gente tem lá no ProSer, que é o que eu aplico, que eu ensino para os meninos, né, da medicina aplicada, que é a anamnese espiritual. Então, a anamnese espiritual, cada dia que eles me trazem, que eu coloco eles para praticar, né, para aplicar, é uma surpresa diferente, assim, eu teria N exemplos, assim, né? Eu conto sempre para eles. Me fala aqueles que são mais isso. Eu conto para eles sempre de uma paciente do consultório que ela tem um luto patológico, né? Que ela perdeu um filho. E ela passava muitas vezes comigo, né? Muitas vezes comigo. E já tinha, assim, uns 3 anos que ela passava comigo. E aí, quando eu fiz a formação, né, da espiritualidade, eu cheguei e apliquei nela na anamnese espiritual. E aí ela já tinha passado muitas consultas, ela saindo, ela voltou e falou assim, doutora, hoje foi a nossa melhor consulta. Então, assim, a gente vê no exemplo, tive paciente, alunos do 6º ano que falou para mim, depois que eu apliquei a anamnese espiritual, foi a primeira vez que eu dei um abraço num paciente. Ele me pediu um abraço depois, né? Então, assim, no geral... É muito além, né? Muito além da própria escala ali, sim, né? Sim. E a gente vê que a anamnese, elas são várias perguntas, né? E aí, quando a gente fala anamnese, nós somos formados para ter anamnese, pós-diagnóstica, conduta, né? E eles ficam nessa, que eu tinha também, né, quando comecei a trabalhar com isso, essa ansiedade de, meu Deus, o que eu faço com esse monte de informação, né? E você vê que não, só você perguntar, você respeitar, você acolher, você entender, já é terapêutico. Né? Ouvir. Isso, né? Na verdade, você faz o paciente refletir. Sim. Às vezes, você faz com que ele entre em contato com algo que ele nem lembrava, às vezes, que aquilo existia, né? A essência dele. Eu acho que ele traz a essência dele. A gente não vai prescrever, mas assim, os estudos mostram, inclusive a minha área meu estudo de mestrado é esse, né? A incidência das práticas espirituais da população brasileira. E então, todas as práticas. Acender vela, leitura de algum texto religioso, incensos, contemplação a um santo,
música, né, dança, uso de substâncias com fundo espiritual, né, com finalidade, e depois cruzar isso com a ansiedade, qualidade de vida, o otimismo e depressão, né? Então, assim, estamos aí na avaliação, né, estatística, mas já tem mostrado para nós que a prática espiritual em si, ela melhora muito todos esses fatores. Então, você pode, como eu falei, a gente não vai prescrever, mas você pode estimular uma coisa que às vezes, eu fazia, né? Eu rezava, mas eu parei de ir, né? E aí você, por que você parou? Por que você não volta a frequentar, né? Estimular isso. Tem muito estudo já da frequência ao tempo religioso. Eu acho que é uma coisa mais fácil de dividir, né? Então tem bastante da frequência, inclusive agora que nós estamos no Setembro Amarelo, né? Os estudos mostram assim, tem estudos grandes que mostram assim, diminuição do risco de suicídio de 6 vezes, né? De quem frequenta alguma comunidade religiosa, sim, alguma instituição religiosa. Se ele frequenta, né? Se ele não só ter uma fé, mas praticar, né? Se ele frequenta, diminui muito o índice de suicídio, né? Essa questão de frequentar, você acha que ela tem a ver com o fato de pertencer? Também. Isso é a grande pergunta, né? Que todo mundo quer saber. A gente já sabe que é importante, né? Já está muito claro que espiritualidade, religiosidade são benéficos para a saúde física e mental. Agora, os motivos pelos quais, né? Da parte clínica é mais fácil, porque a gente tem estudos que mostram aumento de interleucina, de fatores protetores, diminuição de pressão arterial, né? Com isso. Ou seja, para quem está ouvindo, só para vocês entenderem, causa reações no corpo que são benéficas para a saúde, né? Então, tudo isso que a Ju relatou são alterações químicas mesmo, né? Orgânicas, biológicas que acontecem no nosso corpo. Mas a gente sabe também que daí tem comprovadas, essa questão que você falou, né? Que a pessoa que ela pratica, que ela tem uma religiosidade extrínseca, que a gente fala, que a religiosidade extrínseca é o ato de eu praticar. Então, eu tenho a religiosidade intrínseca, que é o tanto que aquilo que eu acredito, a minha crença, eu vivencio aquilo, e a extrínseca é o ato de eu participar mesmo, de eu ir, ação. Né, a ação, ir no culto, ir na missa, e às vezes elas são inversamente proporcionais, né? Às vezes a pessoa tem muita religiosidade intrínseca e não frequenta, não vai, ao mesmo tempo às vezes a pessoa tem muita religiosidade intrínseca, vai muito, não sai lá, participa dos grupos, reza, ora, e não tem intrínseca, né? Mas a gente vê também que nem as duas são boas, né? O que eu tenho mostrado é que a extrínseca também é boa. E aí você perguntou por quê? Então a gente acredita, sim, que tem esse fator da comunidade. Quando você está em contato com a comunidade, né? Muitas vezes na anamnese espiritual a gente vê que você é acolhida, que você é escutada, né? Que você tem o apoio, que você vê que tem pessoas em situações iguais à sua, ou às vezes até pior, que você consegue fazer o bem, que é uma das coisas, né, que os estudos já mostraram também que traz a felicidade. Então, eu acho que esse contato com a comunidade, sim, né, é um dos fatores. Só que é mais difícil da gente avaliar, né? Isso, é difícil medir, né? Eu falo que sensação, né, o que a pessoa sente, como ela interpreta, isso é tão único de cada pessoa que é muito... Os pacientes me perguntam muito isso dentro do consultório. Doutora, até que ponto uma emoção causa uma doença? Eu falo, gente, como é difícil a gente conseguir comprovar isso, porque eu não sei quanto dói o luto de um, entendeu? Quanto dói um divórcio no outro, quanto dói o desemprego. Precisa ter cientificamente comprovado, medido em estudo, né? Porque nós ainda estamos numa área muito cética. Né? Então, assim, falar de espiritualidade religiosa para vocês é fácil. Você coloca eu para falar num salão cheio de médicos, né? Então, nós, infelizmente, para marcar essa conversa é bem difícil. Só para marcar já é difícil. Então, a gente está numa área muito cética. Então, tudo que a gente fala tem que ser baseado cientificamente mesmo, comprovado cientificamente, para não ter argumentos, né? E mostrar que se a gente não aborda, nós não estamos fazendo ciência. Porque na prática é muito vivenciado, né? Às vezes a gente vê, assim, paciente em cuidados paliativos, ali que tem, numa situação até de fim de vida, muitas vezes ele não tem o apoio da própria família.
família, mas ele tem um apoio da comunidade religiosa, né? Eles pedem a presença do líder religioso, que isso traz o consolo e a segurança para ele. É muito comum no hospital, né? Ele vai, como chama isso? Capelão. O capelão vai, mas ele faz a unção, a unção, né? Como se fosse a entrega ali, um pouco disso, né? Eu não entendo muito mas esse ritual uma da morte é muito importante para né? eles, né? No interior a gente não é muito falho nisso, mas assim, nas grandes cidades, cada vez mais, né? Porque tem maior diversidade de religiões, né? Os judeus, outras religiões, os islâmicos, né? E aí os hospitais tentam se adequar, né? E colocar sempre alguém que entende a respeito, para tentar respeitar as dietas, né? Os hospitais já tomam esse cuidado de respeitar os jejuns, no caso do judeu, a dieta kasher, né? E respeitar isso. Então, a gente sempre pergunta para o paciente se ele quer receber, né? Ou para a família, se eles querem ter a visita de algum líder religioso, que seja, ou alguém que seja importante para ele na fé, né? E eles sempre querem. Geralmente eles pedem um capelão, né? No hospital a gente tem um padre, tem um pastor, né? A gente sempre fala que tem que ter as outras religiões, que não tem. É raro a gente ver a visita de outra religião. Principalmente no interior, eu acho, né? Em São Paulo já tem frequente, né? Então aqui a gente quase não vê. Mas a gente já se fala muito. E esse apoio geralmente vem, grande parte, da religião e não. E às vezes não vem da família. Né? Como que é importante esse apoio no cuidado? Principalmente nos cuidados paliativos. A gente vai entrar em cuidados paliativos de rede de apoio, né? Experiências anômalas, vão aprofundar muito a conversa. Ô Ju, mas em relação até, né, falando de Setembro Amarelo, como que a gente toca? Hoje em dia, eu não sei se isso é comprovado ou não, mas assim, eu não sei se os jovens adolescentes estão mais longe dessa espiritualidade, dessa religiosidade, e em contrapartida a isso a gente vem um número aumentado de depressão, de casos de depressão até em criança a gente vê, com índice aumentado de tentativa de suicídio ou até suicídio cometido. Você vê essa... Na verdade, eu queria até estar com um dado aqui para falar, mas assim, eu sempre cito, mas eu não vou saber falar ainda, mas eu prefiro não falar. Mas assim, o que nós temos percebido é que os jovens, eles estão com espiritualidade, eles frequentam o templo, né? Eles têm uma fé e uma religiosidade. Isso a gente percebe nas pesquisas, porque se a gente for assistir os programas, né? Hoje em dia não tem mais malhação, né? Se fosse existir a malhação, os programas de juventude, não mostra ninguém indo para a igreja, né? Mas não é verdade, as pesquisas mostram um aumento que interessante. Da espiritualidade, religiosidade, posso até passar os números depois. Idade. Que bom saber disso, né? Que a gente tem a impressão que eles são tudo nem aí, né? E não é verdade. A última pesquisa que a gente teve em 2022 mostrou que os jovens têm frequentado mais, né? Têm tido mais uma espiritualidade, religiosidade. Agora, a realidade do suicídio é uma realidade. Os dados do nosso país, né, mundiais, né, mostra que realmente é uma crescente, né? Mas não acho que seja só da juventude em si, né? Eu acho que é um aumento geral, né? Quais são os fatores? O que o pessoal tem levantado assim como os principais fatores para esse aumento? Já foi identificado alguma coisa? Porque a pessoa que comete suicídio, ela tem um transtorno mental, né? Nós temos 70 milhões de pessoas no mundo com doença mental. Então, muita gente, né? Então, mas assim, ninguém comete suicídio se não for por uma doença, né? Uma doença mental, depressão, esquizofrenia. Agora, os fatores pelos quais desencadeiam a doença, né? Aí é multidimensional, né? A gente tem tanto os fatores genéticos, né, da disposição biológica, né, e os fatores ambientais, né, são muitos, vários, né, o estilo imediatista, né, esse estilo de vida, alimentação, sedentarismo, né. As telas, uso de celular, tela, como que vocês veem, vocês como psiquiatra em geral, o que vocês falam sobre isso? Infantil não é muito meu, né, não é meu público, né.
de atendimento, mas Mas recentemente... você sabe que não é nem criança, né? Hoje em dia a gente tem adultos Sim. viciados. Mas Sim. hoje não é? eu Não falo fica assim, na até sua Hoje, mas a gente teve vivência a gente de... teve uma jornada aqui no início do ano, Jornada Mineira de Psiquiatria, e eu trouxe o Rodrigo. O Rodrigo, ele é Laboracê e ele é especialista em dependência de tela, né? Nossa. E ele foi uma palestra, assim, brilhante, mas ao mesmo tempo você sai de lá querendo, oh, meu Deus, o que eu faço, né? Comigo e com você. Porque ele mostra por A mais B como que é tudo programado para você ter um aumento de dopamina, o mesmo circuito dos jogos de azar, né, nas redes sociais, né, e para gerar essa dependência, esse aumento. E claro, né, deixando bem claro que também ele não demoniza, né? Ele fala muito que demoniza, né, mas tudo com equilíbrio, né? Eu penso muito em orientação, né? Pelo menos é o que eu tento fazer em casa, só vou saber lá na frente se isso funciona ou se não funciona, né? Mas eu sempre tento mostrar que a internet ela é uma ferramenta, e a gente é que vai escolher como usar. E que a gente precisa estar sempre atento à maneira como nós estamos usando. Porque é isso, quantas vezes a gente não pega o celular, de repente passa meia hora e você tá ali. Né? E não consumiu nada. Então eu falo assim, ensine o algoritmo a trabalhar a seu favor. Então, se você entrar, consuma alguma coisa que realmente traz algum, né, aprendizado, sei lá, ou é isso, é humor, é para distrair, mas você não pode ficar lá 2 horas, né, só passando, rolando o dedo na tela. Porque não tem como a gente proibir totalmente também, né? Senão a gente vai ficar alienados, né? Então, assim... Já faz parte, né? Do mundo dele. Ontem meu menino perguntando, por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que ir na escola? Eu preciso aprender, mas eu já sei. Se eu não sei, eu entro no Google, o Google me responde. Eu entro na calculadora, a calculadora me responde. Alexa faz conta, gente. Outras crianças estavam assim, Alexa faz não sei quanto, 1 milhão com não sei quanto. Ela dá a resposta. Quase a Alexa faz meu dever de casa. Ele perguntou assim, mãe da pesquisa, eu vou perguntar tudo pra Alexa. Ele me perguntou ontem, eu falei pra ele que realmente daqui a uns dias, eu acredito, é que as máquinas vão fazer tudo mesmo, né? A inteligência artificial, tudo. Vai faltar a inteligência emocional, né? Porque eu falei pra ele, você vai na escola pra você aprender a conviver em comunidade, trabalhar em equipe, lidar com as frustrações, né? Receber um não, porque eu acho que daqui a uns dias, né? A inteligência artificial e as máquinas vão fazer tudo. Poxa, e aquele paciente que não tem a religião, não tem a religiosidade, aquele que se diz, né, é o ateu, tem o agnóstico também, mas o ateu... graças a Deus. Então, outro dia me perguntaram, será que existe ateu de verdade? Porque na hora do vamos ver, me falaram assim, né? Será que existe ateu de verdade? Porque na hora do aperto, não é possível que não chama Deus. Mas é isso que eu tô te falando. A espiritualidade, ele é um contato com o transcendente, que não necessariamente precisa ser a criação de um Deus, né? Eu falei ateu, graças a Deus, brincando, mas é verdade. Às vezes você vai ver a pessoa que se diz agnóstica, ateu, ela tem muito mais espiritualidade que outras que mostram ter uma religiosidade. Mas porque aquele que fica na anamnese, quando você começa a anamnese e ele já vai, né? Não tem religião, não tem nenhuma fé. Aí você faz as mesmas perguntas de outro modo, né? Então, por exemplo, o que te traz, no que você se apoia nos momentos difíceis da vida? Né? Então, você vai passando a saber, né, um pouco da espiritualidade dele por outros caminhos. Né? Mas sempre respeitando. Isso não é uma coisa que o paciente considera importante, que ele não quer falar, nós não estamos ali para prescrever religião e espiritualidade para ninguém. Mas a gente eu vejo isso no dia a dia. As pesquisas dizem 90%, mas muito mais, né? Todo mundo. É muito difícil quem não tem uma fé, uma crença. Você fala, a gente não prescreve, mas a gente tem como. Qual é o papel? Seria resgatar? Seria. Se a pessoa tinha e deixou de ter, né? Doutora, eu frequentava, por exemplo, o centro espírita. Mas eu parei de ir, uma correria do dia a dia, né? Fazia bem pra você? Você sente, nossa, eu gostava, por que você deixou de ir? Então, as pesquisas, você pode até passar, né, os
embasado científico. As pesquisas mostram que isso ajuda muito no tratamento. Né? Por que você não volta a frequentar? Né? E é engraçado que, como eu já oriento isso há um tempo, hoje em dia os pacientes chegam, aí eles falam, ó, tô indo na terapia, tô fazendo atividade física, tô indo no templo, tô indo no centro do culto, eles já estão entendendo que faz parte do pacote. Né? Isso não fez parte da sua formação, não. Né? Não tinha isso na formação. Em que momento que você ligou essa chave, assim? Em que momento que despertou isso em você? Como que você percebeu? Não fez parte da minha formação acadêmica, mas fez parte da minha vida, né? A vida inteira. Eu sou de uma família muito religiosa, de uma cidade muito religiosa, né? Que é a Borda da Mata, né? Que é muito religiosa, né? Então eu cresci vendo os benefícios da espiritualidade, religiosidade na saúde, né? Física e mental. Então eu acho que não teve um momento. Você teve a vivência prática. Comigo, né? Olha. Só queria mostrar para as outras pessoas o quanto isso é importante e mostrar de uma forma científica. Você sabe que uma vez eu ouvi um historiador falando, em alguma pós-graduação, ele comentou que, assim, antes da Idade Média, você tinha a ciência e a religião, né, juntas. E que na Idade Média, eles entraram, né, as bruxas, queimaram tudo, queimaram muitos documentos, perdeu-se muita informação e teve uma cisão histórica entre a religião e a ciência. E a ciência pegou esse caminho mais técnico, né, do exame, do medicamento, uma solução prática, né, algo muito causa e efeito, né? Causa, consequência, enfim. E a religião ficou num âmbito completamente separado disso. As duas coisas não se cruzavam mais. Mas eu vejo que tem tido um movimento depois dessa cisão, né? Não que não seja, eu acho que às vezes o que acontece? As pessoas pegam um caminho como se as duas coisas elas fossem excludentes, né? E não é uma coisa ou outra. Eu acho que agora a gente está novamente fazendo um caminho, talvez de comunhão aí das duas coisas, né? De olha, como que a gente vai transformar ali a espiritualidade, a religião, em dados, comprovar o benefício disso, né? Como que isso pode se somar às informações que a gente tem a essa medicina baseada em evidência, né? Sim. Na psiquiatria isso é muito claro, né? Quando surgiu, né? As primeiras escolas médicas, né, eram as Santa Casas, né, as enfermeiras eram as freiras, né, e tinha muita essa ligação. Então, a Sociedade Americana de Psiquiatria, né, tudo veio nessa época. Depois teve uma cisão mesmo, principalmente com Freud, né, porque Freud ele era muito cético, né, essa questão da religiosidade era vista como neurótica. Né? E agora, com os dados científicos, né, está se retomando isso. Mas até o próprio Freud, né, que era totalmente anti-religião, ele tem uma frase dele que ele fala que a única coisa que pode trazer propósito de vida pro ser humano é a religiosidade e a espiritualidade. Então, semana passada, você vê como está mudando mesmo, né? Semana passada eu li uma notícia que um grupo de espiritualidade lá do Centro Mineiro, da UFRJ. Deve ser da UFRJ, é muito forte, de Juiz de Fora. Juiz de Fora, né? Do Alexander Moreira. Isso. A gente tem o NUPES lá, né? NUPES, é isso mesmo. Né? O NUPES que o Alexander é um dos maiores estudiosos do mundo, assim, Eu já fui em palestra dele também. Inclusive a gente tem o CONUPES, né? Que é o congresso que vocês iam gostar. Internacional até, não é? Mas é em Juiz de Fora, esse ano eu já no quarto CONUPES. Mas vocês vai iam ser gostar. Aí, já foi, sempre no início do ano. E eu fui pra Curitiba, num congresso de cuidados paliativos, no hotel que eu estava tendo uma palestra dele. E ele tinha dado a palestra no congresso de cuidados paliativos. Eu perdi, porque era ao mesmo tempo com outra palestra que eu queria. Cheguei no hotel e ia dar a palestra dele. Aí deixa eu assistir, eu não consegui pegar a palestra dele. E ele está estudando, na verdade ele estuda muito sobre isso, mas ele com foco em
como chama? É morte, vida após a morte, né? Assim, e acabou de sair é um o livro estudo dele, é um livro, inclusive foi o livro de maior destaque no Congresso Mundial de Psiquiatria. Olha só. E o Alexandre é uma referência, nós que estudamos essa área, assim, né? Nossa referência. E ele tem o NUPS, que é muito forte lá de fora, tem o canal do NUPS, né? Ele estuda todas as áreas. Mas recentemente ele lançou um livro que mostra. Agora eu não vou lembrar o título, mas é Comprovação Científica da Vida Após a Morte. Isso mesmo. Mais ou menos assim. Eu vi um artigo. Não foi isso, né? E é muito bacana, muito interessante. Né? E ele está estudando, até que foi a minha pergunta para ele, assim, porque quando a gente vai em fim de vida, é muito comum mesmo, a paciente vai estar ali horas para morrer, ele começa a ver os parentes, e aí ele vai citando os parentes que ele está vendo, né? Olha, eu tô vendo minha mãe que morreu, não sei quando. Aí a família chega e fala assim, nossa, mas ele tá vendo minha tia que morreu, não sei das quantas, e fica desesperado. É muito comum. E até, muito comum. E aí eu falei pra ele, você também ouve isso? Porque eu ouço em todos os pacientes. Ele falou, não, inclusive a gente está estudando e levantando dados sobre... O livro tem vários relatos. O livro tem vários relatos. Vale muito a pena. O livro tem vários relatos e é interessante, quando você vê esse título, os leigos, vamos dizer, você lê o título, Comprovação Científica de Vida Após a Morte, você já leva para o lado do espiritismo, né? Mas ele não faz apologia a nenhuma religião ali, ele mostra que existe alguma coisa após a morte, né? Então tem vários relatos de casos, vivências, né? Não é aquele céu que você vai, né? Não é aquela todo mundo de branco. Experiência quase morte, né? Tem as experiências quase morte. Tem experiência também, quase morte, tem as experiências anômalas, né? Mas assim, o livro são experiências anômalas. Como que chama? O que traz? Eu nunca teve uma experiência anômala. Eu não sei, mas eu deve ter tido, mas eu não sei o que é. Você deve ter tido uma experiência anômala. Certeza. Agora que você me perguntou, eu já sei. Sabe aquele sopro que nós conversamos no último podcast? Aquela coisa que você percebe que não é seu, que veio de algum lugar, que tem alguma coisa ali, alguma energia mais forte. Pode ter sim, com certeza, as visões, né? Mas às vezes não é uma sensação. Teve uma vez que eu perguntei para o paciente, como é que foi a história? Eu perguntei para ele, você já teve alguma experiência anômala que faz parte da anamnese? Aí eu tive, o dia que eu ganhei uma bicicleta. E para ele foi mesmo, né? Eu falo isso para os alunos, a gente tem que respeitar e entender que para ele aquilo foi, pode ter sido, né? Uma experiência para ele, mas tudo aquilo toda aquela experiência que você percebe que sai ali do físico, né? No contato com o transcendente, com a energia. Eu acho. Até para você perceber, você tem que estar numa vibração. Mas porque é difícil, se você estiver na correria do dia a dia, e na psiquiatria isso é muito interessante, né? Porque... Como você separa do esquizofrênico? Tava esperando a pergunta. Porque se eu contar minhas experiências, você vai ver história, entendeu? Meu marido. Qual é o limite, né? Tava esperando a pergunta, tem pra quem a gente conta, tem pra quem a gente não conta. Então, tem vários fatores que a gente leva em consideração, né? Com a vivência, a experiência, você vai aprendendo a diferenciar, né? Tem as doenças do corpo e as doenças da alma, né? Mas, então assim, se a pessoa já tem um histórico, né, de uma doença psiquiátrica, se ela tem outros sintomas, porque na doença psiquiátrica, na maior parte das vezes, não é só alucinação, delírio, né? Ela é uma somatória, tem outros critérios diagnósticos que você tem que levar em conta. Né? Se é uma coisa que a pessoa sempre acreditou, uma fé que ela sempre teve, né? Ou se é uma coisa aguda que começou do nada, né? Que ela não tinha aquilo e começou a ter. O conteúdo daquilo, né? Se fala... se é coerente com o pensamento, se não é coerente, né, se é sugestivo, né, no caso da esquizofrenia, dos sintomas lá de Kuhler-Schneider, então, se é mais sugestivo da doença, então tem vários fatores, mas com o dia a dia você vai aprendendo a diferenciar bem. E até uma história interessante, de um ex-residente meu, e ele era totalmente cético. E eu sempre trabalhando com os residentes a questão da espiritualidade mediunidade, mas sempre respeitando... Deve ser um desafio, né?
sempre respeitando o lugar deles, né? E aí teve um dia que a gente tem um paciente que estava com uma depressão gravíssima, né? Muito grave mesmo. E ele tinha essa coisa de ver as pessoas. Mas isso é interessante porque, assim, ninguém vai no consultório por uma coisa que ele... Eu não vou procurar o psiquiatra por uma coisa que eu vejo faz tempo que eu acredito que faz parte da minha crença. Né? Eu vou estar me incomodando. Ele não foi por causa disso. Alguém leva ele, mas ele procuraram. Ele não foi por causa disso. Ele foi por conta dos sintomas depressivos. E só que quando você pergunta, faz parte da anamnese, você já viu alguma coisa, você, né? E aí ele falava que via. E ele melhorou muito. Melhorou tudo, remitiu da depressão. Mas permaneceu as alucinações. E quando é uma alucinação da depressão psicótica, normalmente a primeira coisa que melhora é a alucinação, depois vai melhorando, né, a depressão, os outros sintomas. E aí esse residente falou, mas eu quero dar um antipsicótico. Aí pode dar. Não vai melhorar. Eu falei pra ele, pode dar, mas não vai melhorar. Mas mal não vai fazer, se você acha que é importante, pode passar. E aí passou, não deu outra, né? Um mês depois, voltou e permaneceu as alucinações, né? Eu falei, entendeu? Agora você pode suspender o antipsicótico, né? E aí foi interessante que no dia que ele foi embora, esse residente, ele me deu um livro. E no livro tinha uma dedicatória. E na dedicatória ele escreve assim que... escreve algumas coisas e fala que no final das contas eu tinha razão. Que na psiquiatria, a espiritualidade e a religiosidade, mais cedo ou mais tarde, iria picá-lo. Aí no final ele escreve um abraço do seu residente, psiquiatra e cristão. Nossa, eu tô até emocionada. Olha que lindo! Então eu não falei nada, mas no dia a dia ele foi percebendo, né, que é muito linda. Você sabe que eu acho que a gente tem o hábito de querer separar as coisas. A gente tem que ser um médico do físico, né? E a gente não pode, a gente tem que, a crença tem que estar longe, distante, aí você tem que chamar o capelão para falar. Não, as duas coisas são conexas ali, né? Elas estão unidas. Não tem como te separar. Não e é muito importante a formação, né? Eu falo que para eles que, se não for para ajudar, pelo menos para não atrapalhar. Né? Porque às vezes o médico tem um poder muito grande, né, de convencimento, de uma autoridade no que fala, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Eu cito também uma história de uma mãe que sempre conta essa história para meus alunos. Ela passava comigo porque o filho de 3 anos estava com tumor cerebral internado. E era gravíssimo. E ela passava comigo mais por um transtorno de ajustamento. Ela não tinha a menor condição de trabalhar, ela ficava com o menino, ela passava pegou o atestado, né? Ela era professora. E já sabia que era sem prognóstico, já tinha feito 2 cirurgias. E aí um dia eu abri a porta do consultório, e eu estava atendendo ela todo mês, porque eu estava renovando os atestados, e ela assim, consolava, implantes, eu achei até que o menino tinha falecido, e aí ela falou pra mim, aí eu falei, o que aconteceu? Não, eu fui lá no hospital, acabei de sair do hospital, e o médico veio conversar comigo, e falou que é muito grave, não tem prognóstico. Eu falei, mas você já sabia, né? Aí ela falou, não, doutor, mas aí eu falei pra ele, doutor, mas a última palavra não é sua, né? E ele me respondeu, se Deus existisse, seu filho não estaria nessa situação. Nossa! Então, ele pegou a única coisa que aquela mãe estava se apoiando, né? Então, assim, eu acho que é importante essa formação. O que eu falo, vocês podem até não acreditar, né? Mesmo tendo tudo comprovado cientificamente, mas sabe que ninguém fez medicina para fazer o mal para ninguém. Então, pelo menos a abordagem correta, né? Saber abordar. Porque já vem muita dúvida, né? Não já vem muito né? questionamento, até nisso mesmo, né? A gente ouve, mas por que eu, né? Oh, meu Deus, por que eu? Né? A gente ouve eles falando. Esse é o corpo negativo, que a gente... A maioria dos estudos mostram os benefícios, né, da espiritualidade e religiosidade na saúde física e mental. Mas tem também aquela parte onde a espiritualidade e a religiosidade elas entram como um ponto negativo na saúde física e mental, né? Que é o que a gente chama de coping negativo. E aí é onde entra isso.
mas porque Deus me esqueceu, porque eu Ou fui a- abandonado, né? Que é muito comum, muito esperado, Ou né? às vezes até o Deus vai me salvar, E eu então não eu vou não fazer preciso fazer nada, nada. né? Deus vai me salvar e eu não vou tomar remédio, não vou me tratar. Então, esse é o Uhum. coping negativo. Então, tem também essa parte científica que mostra isso. Mas é de novo, né? Aí é você deixar só nas costas da espiritualidade, né? Então é o E. Você pode ter a espiritualidade junto ali, mas a gente precisa lembrar que a gente também tem a nossa responsabilidade, né? Sim, A nossa capacidade. uma balança, E né? acho que São aí vários pilares, né? E acho que aí é que entra o papel do médico, né? De ter essa sensibilidade, de identificar a importância daquilo para o paciente, para não acontecer, né? Situações Você como trabalha essa. com equipe interdisciplinar, multidisciplinar, na discussão de caso, com a equipe, com o próprio capelão, com a psicóloga, como que Estamos adentrando aí, né? Agora mesmo, esse mês, eu chamei o capelão lá do hospital para ir lá dar uma aula para os meninos, né? Então, estou nesse trabalho de formiguinha aí, começando, né? É um A caminho. psicologia, às vezes, me chama para dar uma palestra, né? Então, nós estamos começando aí a... Mas o trabalho em conjunto no atendimento do paciente... Tem, a gente se perguntou Não, da faculdade. Da espiritualidade. Se a Não, gente mas coloca. no sentido assim, de realmente, por exemplo, no atendimento contínuo ambulatório, não sei se você faz ambulatório no hospital, encaminhar uma encaminhada, aí você vai para o psicólogo ali ou para a própria capelania criar esse... Tem sim. Esse atendimento em conjunto. Mas falta muito ainda fortalecer a espiritualidade e a religiosidade. Mas tem, porque os meninos aplicam a anamnese nas UBSs. Então, por exemplo, os preceptores da UBS já sabem. Inclusive, a gente fez um trabalho numa UBS aqui que a gente fez em grupo. E eu, a Ana Keila, lá no Jatobá, os alunos do quinto ano, a gente aplicou, a gente viu sinais vitais, sintomas de ansiedade, antes e depois de uma reunião em grupo. Aí a gente aplicou a anamnese espiritual em grupo e depois a gente avaliou de novo. E aí mostrou a diminuição da frequência cardíaca, da pressão arterial, melhora do humor. E aí até levei no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, até ganhou o melhor trabalho, publicou na Revista Brasileira de Psiquiatria. Que legal! Então acaba trazendo, né? Porque eles vão aplicar lá na OBS, então nesse dia lá tava todo mundo, né? Para ajudar, enfermagem. Dentro do ambiente da psiquiatria, você já viu uma maior aceitação, assim? Quais são as maiores dificuldades? Porque, assim, até dentro do próprio meio médico. Eu acho que as maiores dificuldades são essas mesmo. Pelo menos na pesquisa foi o que eles falaram, né? Porque foi muito direto. Por que você não pergunta, né? Por que você não aborda? E aí teve essas respostas. Falta de tempo, medo de sair do escopo da religião, falta de treinamento. Não saber como abordar, né? O que fazer com aquilo? Você acha uma informação, não sabe o que fazer com aquilo. Eu até gostaria de abordar, mas não sei como, né? Então foi identificado. Mostrou, então não é nem tanto uma resistência assim. Acho que na psiquiatria não, né? Gosto muito, porque quem faz psiquiatria tem que estar disposto a ver todos os lados, né? Eu acho que na psiquiatria a gente tem menos essa resistência, né? Mas se a gente for para cirurgia. Não, o cirurgião vai. Ortopedia, né? Lógico que tem suas exceções, né? Mas no geral é mais. Geralmente você não é. E na parte clínica, talvez os clínicos mais fácil. Acho que o médico da família, eu acho que vem de uma formação, né? O médico da família. Tem muito a ver com a formação. Com a formação, também, né? Acho que todo paliativista pergunta, né? Sim. O paliativo que sabe da necessidade daquilo, né? Um oncologista, eu acho que. Não sei. Cuidado paliativo não tem como você abordar o paciente sem ver a parte da qualidade dele. Você ia gostar muito do congresso, que veio pessoal importante, né? Assim, mas tem tanto congresso hoje em dia que eu já nem sei pra onde eu vou. As referências internacionais de cuidados paliativos. Fazendo congresso. Esse desse ano veio algumas referências internacionais aí de cuidados paliativos. E aí eles falaram muito, assim, muito bacana. Não queria me chamar. Chama sim. Você sabe que tem um congresso que chama Medinesp, e aí ele é um congresso médico espírita. E esse congresso, eu fui uma vez, eles só trazem ciência. Eles só porque você acha que vai lá falar de espiritismo. Sim. Né? Era a minha impressão.
hora que eu cheguei lá, não, na verdade, eu assim, nossa, mas é um congresso como outro qualquer de medicina. Eles falam de ciência o tempo todo, eles vão trazendo os trabalhos o tempo todo, né? O Alex participa, todos eles. Então você fala, bom, é isso aí, porque senão você vai ser contestado mesmo, né? Questionado. E a medicina é baseada em evidência. E o paciente tem que entender, né? Falo novamente que nós não estamos ali para fazer apologia a nenhuma religião, né? Então, ele tem que se sentir acolhido, né? Não é como o paciente chegar e falar: que religião que você é, doutora? Não fala? Doutora, que religião que você é? Né? Tipo assim, será que eu posso falar, né? O que eu quero falar? O que você vai achar? Vai achar que eu escuto muito, vai achar que eu tô doido, né? Tem paciente que me pergunta mesmo, eu já tive essa pergunta. Às vezes até para eles te darem algum presente, alguma coisa, né? Ele pergunta de qual é para eu ver se... Na psiquiatria mas tem muito. um cuidado. Né? Aí, eu sempre falo pra eles, eu tô aqui para acolher a sua religião, que você tem para me dizer, né? Eu respeito, eu quero saber o que você tem para me trazer. Eles acham estranhamento, assim, a hora que você pergunta assim, por que você quer perguntar? Acha. Eles comentam no... É porque é diferente, né? No final da anamnese espiritual tem uma pergunta, você acha importante falar sobre isso? Né? E aí eles falam, nossa, gostei muito, nunca nenhum médico perguntou, acho super importante, tá me vendo por inteiro, tá me vendo como eu sou, né? Mas eu até brinco com os meninos que eles falam assim, eu falo, a hora que vocês forem falar, às vezes o pessoal mais humilde, né, lá no UDES, na anamnese espiritual, vocês explicam um pouquinho como é que é, porque às vezes já tem pessoas que falam, posso fazer uma anamnese espiritual? Ai, esse negócio de espírito, não gosto de espírito. Não gosto muito. Não entende, né? Eu falo, tem que explicar, né? Mas como a comunicação é importante, né? A maneira de várias vezes. E aí, com a técnica, você vai aprendendo, né? Ô, Ju, e o que você fala assim pra gente, né? Hoje, olhando a sua vivência na psiquiatria, somado agora, né? Porque se todo mundo pudesse passar por sua formação, teríamos profissionais maravilhosos, né? Mas você tem o privilégio de ter essa formação em espiritualidade, em religiosidade, trazendo benefício para a saúde física e mental, né, do seu paciente. Como que você olha isso, assim, se fosse para você fazer um compilado da sua vida até agora? O que isso te transformou em relação à sua área profissional? E pessoal também. Você entendeu a pergunta? Entendi. Complexo. O que é importante para você? Eu acho que eu trouxe o seu contato em tudo isso. Como que é esse seu contato com o seu transcendente? O que é importante no seu princípio e valor seu? No seu transcendente? Não, nossa, eu sempre fui, né? Como eu falei, eu sou de uma família muito religiosa, né? Mas eu sempre tive esse contato com o transcendente muito grande, assim, né? E eu acho, imagino que vocês também devem perceber, que a gente nunca está sozinho ali, né? Para prescrever, né? Eu tenho plena consciência disso, que tem algo maior que me ilumina ali a cada prescrição, a cada conduta. Às vezes é um diagnóstico que você nunca tinha pensado. Sim. Nossa, nem eu sei porque eu fiz isso. Exato. Então, assim, na minha vida pessoal, eu peço diariamente, rezo diariamente para me iluminar, para ajudar a gente a acolher, fazer o bem para as pessoas, né? E aceitar, né? Você tem o hábito do agradecimento e do pedido diário? Diário, tem. Semanal diário, né? Mas diariamente eu peço. Né? Eu entro no consultório, a primeira coisa que eu faço é pedir ali, né? Uma iluminação, né? Uma energia positiva para atender corretamente. Já tinha um professor a gente fala que a gente não tem na faculdade, mas é que a gente também às vezes passa despercebido, né? E ele era um cirurgião plástico super famoso lá da equipe do Pitangui. E ele, toda cirurgia, ele parava a equipe antes e fazia uma oração. Toda cirurgia, 10 cirurgias por dia, né? Eu via isso. E aí isso me marcou bastante também, assim. Agora você falou, lembrei.
E um cirurgião plástico, né? Ou seja, você fala, olha, uma área que cirurgia, você... ele parava a equipe e rezava antes da cirurgia. E às vezes as pessoas têm vergonha, né, de fazer isso, né? Fazer uma oração. Às vezes a gente faz numa despedida de um paciente e as pessoas às vezes se sentem um pouco envergonhadas mesmo, né? Se foi escondido, fechado fora, mas como se fosse algo muito... Até o maior estudioso que a gente tem de espiritualidade e religiosidade no mundo é o Cohen, o Haroldo Cohen. Inclusive foi orientador do Alexander, ou mestrado, doutorado. E no livro, nos vários livros dele, tem um livro dele que tem essa coisa, você deve ou não rezar com o paciente, o médico deve ou não rezar com o paciente, né? Mas em linhas gerais, é isso que a gente está falando, se o paciente quer, né, se aquilo é importante para ele, se o médico se sente confortável, né, por que não? Né? Se vai trazer benefícios para ele, né? Por que não, né? E aí você falou, tem que fechar a porta, tem que... Ai, que delícia. Nossa, eu ficaria aqui o resto da tarde falando. Fiquei tão empolgada. O ano que vem vamos nesse congresso. Com certeza. Entendeu? A gente já faz uma lista de congressos que a Eu não gente vou tem mais que ir. sozinha no carro. Gente, eu já tô pensando num projeto aqui de qualidade de vida. Falei, Juliana, você já vai ter que entrar no... Já tô lá na frente aqui. É muito bom. Nossa, eu tô à disposição para meu prazer e eu acho assim super importante divulgar, né? Falar, né? Mostrar, porque os alunos mesmo, né? O dia que eu chego lá e falo no segundo ano, né? Põe lá no quadro espiritualidade na prática clínica. Eles falam, nossa, acho que eu tô na faculdade errada, né? E aí eles vão começando a se soltar, entender, a ver os benefícios, né? Os pontos positivos, a melhora do paciente. É muito rico, muito. Lídia no residente, né? Que eu dei esse exemplo aí, é bem isso aí. Você tá de parabéns. Bom, gente, a gente vai chegando ao fim. Hoje a gente tem uma... meu Deus. Uma delícia. Você já experimentou? É uma H desidratados, são frutinhas desidratadas, é um mix de frutas. Você vai amar. Eu amo. Nossa, pro lanchinho, é muito saboroso, gente, é feito com muito carinho, né? Adorei. É um processo que não perde nutriente, então é bem legal. Bem Porque a gente fala de saúde, então... E a gente consome bem. Gente, eu amei. Você vai adorar. Amei. É isso mesmo. Ô, Ju, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Volte sempre. À disposição. Né? Eu espero que tenha contribuído aí de alguma forma. Muito. E assim, acho que desperta na gente essa atenção, essa vontade, esse desejo de abordar de cada vez mais, né, de uma forma mais ampla, de enxergar o paciente em sua totalidade. E acho que até para quem está ouvindo, né, de entender, até quem não é da área médica, né, mas que está aí ouvindo, se perguntar, falar, poxa, o que é espiritualidade para mim? Né? Encontrar esse caminho, ou resgatar, ou até reforçar. Você sabe que na formação, nós vamos ficar conversando, né? Na formação, lá na Garcia, no primeiro dia que foi na Minéria Espiritual, eles falaram, agora um vai aplicar no outro. Que legal! Porque a gente fala, mas assim, a hora que para te perguntar ali, né? É muito, muito rico, assim, né? Eu imagino. Deve ser incrível. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Um beijão, gente. Até o próximo podcast. Só depende de nós. Um beijo.